Graças a Deus eu estou me recuperando. Ainda não sei te dizer se eu estou bem, mas no caso, bem melhor do que eu estava nos primeiros dias, tá bom? Eu precisei sim ficar a semana afastada do trabalho. Na verdade, eu imagino até que eu precisava ficar mais, porém eu não consigo, porque a lei aqui, você não é pago, sabe? Todos os dias. Você não é indenizado todos os dias. Roberto ficou 2 dias em casa. Não foram tantos quanto precisava, já que a lei de lá não permitiu isso. Ele precisou voltar ao seu emprego para conseguir a sua renda. A esperança de conseguir uma vida melhor é um dos principais motivos que levam brasileiros a se mudarem para outros países. E alcançar esse sonho é algo possível. Não é difícil encontrar relatos de pessoas que saíram de suas terras natais e conseguiram oportunidades de maior ganho financeiro e uma vida melhor fora do Brasil. No entanto, existe o outro lado da moeda. Aquelas pessoas que são atraídas por possibilidades de realização de sonhos, mas o que realmente as aguarda é uma realidade de incertezas, medo e perseguição. Hoje, aqui no Biografia do Crime, você vai conhecer histórias de brasileiros que foram atacados em outros países. Alexandre Teixeira. Alexandre Atos Pinheiro Teixeira tem 23 anos. Saiu de Goiânia e foi para Cork, no sul da Irlanda. Vivendo há 1 ano no país, ele estuda inglês, trabalha com entrega de refeições e vivia uma vida tranquila até a fatídica noite de Halloween, em 31 de outubro deste ano. Essa noite mudou tudo. Pouco antes da meia-noite, Alexandre fez uma entrega de moto na zona de Black Rock e percebeu que tinha um carro cinza se aproximando. Ele não achou aquilo estranho, apenas pensou que alguém estivesse perdido e desviou do veículo. Porém, quando ele tentou ultrapassar o carro, a porta traseira foi aberta e um homem usando máscara e bandana saltou na sua direção. Como era Halloween e existe esse costume de pegadinhas nessa época, Alexandre ficou na dúvida se aquilo era uma brincadeira, mas também ficou com medo de ser um assalto. Então ele acelerou enquanto a pessoa tentava segurar ele. Durante um tempo, Alexandre conseguiu se distanciar, mas o carro o perseguiu. A moto dele não era tão rápida, então ele freou e voltou, tentando despistá-los e acreditando que fossem deixá-lo em paz. Ele acelerou até uma zona residencial, tentando fugir, mas foi derrubado da moto quando tentava fazer a curva. Nesse momento, ele não estava machucado ainda, mas o mesmo homem de rosto coberto saltou do carro de novo e foi em sua direção. Desesperado, Alexandre gritou várias vezes: Por que você está fazendo isso comigo? Mas não teve resposta e foi atingido por vários socos. Alexandre revidou e o homem voltou para o carro. Parecia que o pesadelo tinha acabado, mas o motorista acelerou o carro contra ele. O evento foi tão traumático que essa parte ficou confusa nas memórias de Alexandre, que se lembra que sua perna quebrou, possivelmente quando ficou entre o paralama de sua moto e o para-choque do carro. Os ocupantes do veículo fugiram e abandonaram Alexandre gravemente ferido. Mais tarde, Alexandre relatou que viu um homem dirigindo o carro, uma mulher no banco da frente e outro homem no banco de trás, todos na faixa de 20 anos. Sozinho, assustado e com muita dor, ele conseguiu ligar para a emergência, e os vizinhos que viram o seu estado também chamaram ajuda. Alexandre foi levado para o Hospital Universitário de Cork e passou por uma cirurgia. Ele vai ficar alguns meses em recuperação. O carro que pode ter sido usado no crime foi encontrado queimado num campo a 12 quilômetros a norte de Cork. Um exame técnico foi feito no veículo e a polícia cogita que seja o mesmo carro que também bateu num veículo da polícia e deixou 2 policiais com ferimentos leves. A polícia investiga o caso. Alexandre disse que se ele tivesse caído de quadril ou de cabeça, ele poderia estar numa cadeira de rodas ou até perdido a vida. Até agora me pergunto, foi por eu estar aqui, no país deles? Não consigo entender tamanha crueldade. Alexandre desabafou. Alain José de Lima.
O próximo caso é dedicado justamente por se tratar de um brasileiro que saiu do país com medo após sofrer vários assaltos. Mas na Irlanda novamente se tornou uma vítima. Alan José de Lima, de 35 anos, é natural de Guaratiba, no Rio de Janeiro, e foi para Dublin em busca de uma vida com mais tranquilidade e segurança. Com esperanças de ter uma rotina melhor em outro país, ele vendeu a sua casa aqui no Brasil. Ele trabalha com entrega de comida, da mesma forma que a vítima do caso anterior, e tudo seguia certo em sua vida até o dia 12 de outubro. Nesta data, Alan tinha acabado de fazer uma entrega quando foi cercado e atacado por 2 adolescentes encapuzados com touca ninja. A agressão causou uma fratura na tíbia e no joelho dele, e o homem teve que passar por uma cirurgia de mais de 6 horas para placas de metal serem colocadas em sua perna. O homem é corredor, coleciona medalhas de suas conquistas e tem medo que esse ato cruel o impeça de voltar a correr. Alan agora se sente impotente e tem medo de ser alvo de novo pelo simples fato de ser um imigrante. Ele relatou que não foi a primeira vez que foi visado por pessoas mal intencionadas, já que alguns jovens, conhecidos como nanás, têm esse comportamento xenofóbico. A polícia irlandesa está investigando o caso, mas até agora os responsáveis não foram localizados. E se você está gostando desse vídeo, considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. Vídeos no TikTok. Já em 2023, além de ferir 2 homens, os agressores postaram vídeos dos ataques no TikTok. No dia 12 de abril de 2023, Frederico de Lima Costa e Matheus Gonzalez Serafim foram atacados em pontos próximos da Irlanda, a cerca de 100 metros um do outro. Ambos voltavam do trabalho para casa quando foram agredidos. Matheus disse que estava voltando de um almoço com a sua namorada quando viu o grupo de jovens e os escutou dizendo: "Faça com ele também." Um deles se aproximou e perguntou: "Você tem trocado?" Matheus respondeu que não e levou um soco na cara. Quando descobriram que as agressões estavam postadas no TikTok e que o vídeo já estava com cerca de 20 mil visualizações, os 2 brasileiros ficaram perplexos. Esse mesmo perfil também divulga infrações de trânsito. O que são os nanás? Matheus Gonzalez explicou que os nanás são crianças que o governo irlandês protege. Então, para esses jovens, as leis raramente são aplicadas. Matheus explica que esses jovens entram na loja de móveis na qual ele trabalha e roubam, e que não pode encostar nesses jovens senão pode perder o emprego. Ele fala que esses casos são comuns e que nanás jogam ovos nas pessoas na rua, fingem que vão assaltá-las e roubam seus objetos pessoais. Matheus lamenta que esses casos raramente são investigados. Adolescentes lá, que a gente chama de naná. O que é o naná? Naná são crianças que o governo irlandês protege, no sentido que a lei não funciona para eles. O governo irlandês, às vezes, não faz nada, fala que investigar. Eu mandei para eles as fotos, a gente conseguiu achar no TikTok a foto de todas as pessoas envolvidas. Estou tentando entrar em contato com a polícia local e eles falam que só vão investigar. A gente contactou a Embaixada do Brasil na Irlanda, em Dublin. Eles têm uma pessoa responsável aqui em Limerick, né, na minha cidade, e eles estão entrando em contato. Só que é a mesma história, né? Eles vão falar que vão investigar e nunca vai dar nada, como sempre. Roberto Júnior. O dia seguinte também foi marcado por ataques contra brasileiros na cidade irlandesa. Roberto Gomes dos Santos Júnior, de 34 anos, estava voltando do trabalho com seu irmão quando um homem os parou e perguntou: "De onde vocês são?" Roberto e seu irmão responderam que eram do Brasil. Eles tentaram continuar andando, mas o homem tirou da cintura um objeto parecido com um taco de beisebol e atingiu a cabeça de Roberto, que estava mais próximo a ele no momento do ataque.
Ferido, ele correu por cerca de 5 metros. Seu irmão partiu para cima do agressor, mas Roberto viu o seu sangue jorrando e gritou para o irmão correr. No mesmo dia, ele foi para o hospital e fez o boletim de ocorrência. Mesmo não se lembrando muito bem do homem que o atacou, Roberto só lembrava que ele deveria ter cerca de 40 anos e que era uma pessoa alta. Ele levou 6 pontos na testa e pagou uma conta de 100 euros. Já o irmão de Roberto não sofreu danos físicos, mas seu patinete elétrico foi quebrado pelos agressores. A embaixada ofereceu ajuda com advogados e psicólogos, mas apenas a primeira consulta seria gratuita. O ministro conselheiro da Embaixada do Brasil na Irlanda declarou: "É um serviço para toda a comunidade e não conseguiríamos pagar por todos os casos. Oferecemos uma primeira consulta e, se acharmos que é grave, podemos sugerir que façam mais consultas. A gente não teria como custear para todos os casos." Roberto ficou 2 dias em casa. Não foram tantos quanto precisava, já que a lei de lá não permitiu isso. Ele precisou voltar ao seu emprego para conseguir a sua renda. Roberto disse que foi horrível sair de casa depois do ataque e que ficava cismado quando qualquer pessoa se aproximava dele, já que ele não se lembra do homem que o agrediu. Ele já tinha visto casos de xenofobia na Irlanda, acontecimentos que não são divulgados. Ele diz que diariamente acontece algo no país, mesmo que não tão graves como o caso dele. Ainda assim, ocorrem ataques xenófobos. Após esse ataque, Roberto escolheu voltar para o Brasil mais cedo. Ele ficaria até o fim do verão, mas decidiu voltar em 9 de maio, um mês após o ataque. Ele ficou muito abalado psicologicamente e disse que não pretende voltar ao país, a menos que seja para visitar algum amigo, mas para morar, não. Você acredita que esses casos foram motivados simplesmente porque as vítimas eram brasileiras? Você sonha em se mudar para um novo país? Comente a sua opinião sobre esse assunto. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.